O direito de família é a área do direito civil com leis e regulamentos voltados para a relação entre as pessoas. Ele acontece desde o momento do nascimento ou da relação de parentesco, passando pelas suas uniões, casamentos e uniões estáveis, até os seus desfechos. Esse direito rege as relações, e essas relações podem ser pessoais, patrimoniais ou assistenciais. Pois é, aquelas entre filho, perante os pais, tutelado e tutor, por fim, cônjuges entre si. Mas olha, isso como advogado e advogada você já sabe. Falamos sobre isso para reforçar que o direito de família é sobre pessoas e suas relações. E geralmente, quando existe essa combinação, existe conflito, correto? Mas olha, outra coisa muito importante quando falamos em direito de família é o fato de que muitas pessoas não se interessam pela área devido à maneira como o litígio de família é conduzido, pelo judiciário e pelas pessoas. Para muitos, é muito difícil saber que seu cliente precisa de uma resposta, de uma reparação urgente do problema e que o tempo e o entendimento do judiciário não ajudam em nada para resolver o problema dele. E ele muitas vezes dorme e acorda tentando encontrar a solução. Pior, quando envolve criança e idoso, que esses não conseguem seguir o mesmo ritmo da justiça. Pois é, eu entendo como é isso. Pois bem, vamos ao que interessa. Para ser um advogado de família de sucesso e resolutivo, você precisa saber solucionar conflitos. E já ficou para trás essa história de solucionar conflitos utilizando apenas o judiciário com leis e regramentos. Calma, não estou dizendo que eles não são importantes. Claro que são. Afinal, nós somos operadores do direito e nos baseamos em princípios, leis, regramentos. Mas é que existem outras formas para você atuar no direito de família dando certo. Você já pensou nesse caminho para potencializar a sua advocacia? Porque o direito de família que dá certo é aquele que resolve conflitos. Anota! E o que você precisa como advogado é desenvolver habilidades de negociação e conciliação que podem trazer diferenciais incríveis para a sua advocacia de família, para você ser mais resolutivo e diferenciado. Me permita dar uma contextualizada para explicar o direito de família que dá certo nos dias atuais e o motivo pelo qual você, como advogado e advogada, precisa acompanhar essa tendência. Você já consegue perceber a evolução e a transformação da família contemporânea. Também já sabe que a Constituição Federal, quando traz princípios e a liberdade do planejamento familiar, o pluralismo das entidades familiares, sem distinção de hierarquia, todas merecendo proteção estatal, alargou o conceito de família, o que não ocorre mais apenas naquele modelo tradicional jurídico. Também, a nova família se constitui por uma situação de fato, convivência socioafetiva, no querer recíproco dos seus membros nucleares, né, como família, um projeto de vida em comum, independente de qualquer ato formal ou constituição. Com tudo isso, surge uma preocupação mais ampla do que apenas fazer direito com leis e princípios do direito de família. O advogado resolutivo precisa trazer soluções jurídicas que considerem o interesse maior com sentimentos entre iguais, por exemplo, com interesses afetivos, no lugar das funções hierarquizadas. Ele também precisa reconhecer que no seu trabalho existem outros modelos de família, que não só aquela constituída entre marido e mulher, entre homem e mulher. Ele precisa se basear numa igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros, na igualdade e na isonomia entre os filhos, no melhor interesse da criança, sempre, porque essas sim estão em pleno desenvolvimento e formação de caráter. Enfim, precisa trabalhar com os preceitos da paternidade responsável, do planejamento familiar, o que atribui responsabilidade para ambos os genitores e cônjuges. Olha quanta coisa. Está vendo quantas mudanças e quantos novos olhares? E a bola de neve tende a crescer. É perceptível que um sistema do litígio, quando entendido como guerra entre as partes, principalmente membros de uma família, com apreciações de pontos estritamente jurídicos, com acusações, estratégias para destruir, para denegrir imagem, para buscar culpados, ainda que não se esteja só falando de divórcio, que isso não vai dar em nada. É preciso defender o cliente sem atacar a outra parte. Você não pode escalonar o conflito, porque são questões afetivas. E o judiciário vai ser seco.
E esse não é um direito de família que queremos te mostrar que dá certo, porque esse você já conhece. Ainda assim, não se pretende aqui dizer, como aliás dificilmente encontraremos afirmações nesse sentido, que um único método de resolver o conflito é um melhor que o outro. Tampouco que a lei é capaz de prever tudo. O que a gente acredita é que o melhor canal é levar à sociedade e aos advogados preparação, qualificação para atuar de uma forma multidisciplinar, para poder olhar para o conflito e resolver, buscando a melhor estratégia, considerando o perfil das pessoas envolvidas e seus ânimos, e aí sim você acha a melhor forma. Mas para isso, o advogado precisa ser estratégico, negociar de forma eficaz, conciliar, para poder encontrar a sintonia perfeita com a perspectiva do direito para vivenciar a resolução do conflito. O direito de família que dá certo utiliza a negociação para chegar à mediação de conflito, por exemplo. Mediar um processo que tem como objetivo primordial estabelecer o diálogo entre as partes. E ela se baseia na autonomia da vontade dessas pessoas, dos seus participantes. Precisamos flexibilizar posições e assumir responsabilidades pelas decisões que eles vão tomar. Essa autonomia das decisões dá à mediação o controle do processo decisório da vida para as partes, né? Consequentemente, traz valores e necessidades atendidas. Mas como mediar se o advogado não tem essas habilidades necessárias para negociar e conciliar? As técnicas de negociação e conciliação no direito de família te possibilitam expressar e ser ouvido, assim como se espera que você tenha a mesma disponibilidade perante os outros participantes. Um acordo oriundo de uma mediação respeita o tempo e as necessidades dos envolvidos, como eu falei. Mas, em geral, é um processo célere, além de mais, informal e sigiloso. E seguro, e também menos custoso financeiramente e emocionalmente. Esse advogado tem o papel de auxiliar as partes na identificação dos seus conflitos e interesses, através de perguntas e outras técnicas. Ele também ajuda a construir alternativas de solução para que as partes cheguem a um acordo, que é o melhor dos mundos. Mas a formulação da estratégia para que esse trabalho aconteça é o grande segredo desse advogado. Através de métodos e técnicas é feita a separação das questões objetivas e subjetivas, por exemplo, a identificação dos interesses, a necessidade dos valores e os valores para os participantes, para aí sim chegarem às alternativas de interesse comum, em benefício mútuo, com a eleição de, claro, a solução do conflito. Então, olha, além das técnicas de negociação, procedimentais e de comunicação, esse trabalho também conta com uma visão sistêmica que contribui na medida que nos faz perceber que um conflito normalmente se baseia em mais de um ponto. Existem múltiplos fatores de todas as ordens, psicológicas, financeiras, legais, que podem interferir para o desajuste na relação dos seus personagens. A família moderna não cabe mais na caixinha. São muitos tipos e muitas particularidades. Não é mais possível pensar numa solução única para todos os conflitos. É preciso dialogar, entender as reais necessidades no caso concreto, destravar o conflito e resolver. Esse é o direito de família que dá certo, que traz retorno e que movimenta a sua advocacia. E aqui está o grande desafio no momento, a correta forma de endereçar a controvérsia da família. As desavenças, que todos têm, faz parte da sociedade. A grande questão é como você vai lidar com elas, ou como queremos, como advogado, solucionar os conflitos. Mas o que eu quero te dizer é que a forma de intervenção de um conflito pode ser responsável pelo caráter construtivo e destrutivo de uma relação familiar. Em um momento de crise, pode simplesmente representar um rito de passagem, uma oportunidade para que sejam negociadas as diferenças. E o advogado resolutivo sabe disso, porque ele possui habilidades e técnicas para pensar na estratégia e saber que esse é o melhor caminho. Então, o direito de família que dá certo é esse que resolve, que não fica preso a litígio, que tem do outro lado as partes entendendo que precisam resolver e que não podem depender apenas de uma forma de resolução de conflito. Esse advogado, você, esse resolutivo, precisa ter habilidades, técnicas, metodologia para aprender a conciliar, negociar, espantar o litígio e trazer o acordo e a resolução para os seus clientes. Pega essa dica.